Olá! Você que chegou aqui na quarta semana da formação na metodologia Brincadeira de Angola já deve estar sentindo bastante alteração no seu dia a dia, nas suas aulas, nos seus treinos e principalmente nos seus pensamentos, na forma de agir. A gente agora vai fixar conteúdo antigo. Você vai responder um pequeno questionário que tem aqui embaixo, tem que apertar o botão Faça o Teste. Você vai ver o botão Faça o Teste, preencha esse questionário, você vai selecionar as respostas corretas e no final você precisa ter 100% de aprovação para passar. Chegando na segunda fase, você vai dizer por que escolheu dos 16 vídeos, 8 para te representar. E você vai fazer uma votação dizendo qual que é o vídeo preferido, o vídeo que você mais gostou. A segunda parte é o conteúdo novo. O conteúdo novo dessa semana vai ser 2 textos novos. Você vai ler 2 textos que falam de capoeira e educação. O primeiro fala de capoeira como ferramenta na educação infantil e o segundo, a capoeira como uma ferramenta de educação democrática. Você vai ler os 2 e vai reparar que eles têm termos um pouco pesados, eles são um pouco acadêmicos, são textos que, às vezes, à primeira vista, podem assustar um pouco. Mas não tem problema, eu vou gravar aqui sobre o que eles tratam. Então, mesmo que na leitura seja um pouco difícil, ouça também o vídeo que vai facilitar bastante. Quando eu resolvi botar esses textos na formação, algumas pessoas me falaram, mas Ferradura, esses textos são muito difíceis para os capoeiristas. E eu disse, não são. O capoeirista ele não é burro. Não é porque ele não conhece algumas palavras que ele não vai saber interpretar, que ele não vai saber ler, que ele não vai saber conhecer. Inclusive o capoeirista que não tem muito hábito de leitura, que não tem muito domínio da leitura, ele pode sim aprender a norma padrão e ele pode sim entender os textos, principalmente se são explicados como com este vídeo. O primeiro texto fala da capoeira como prática pedagógica na educação infantil. Apesar dela estar inserida em todas as esferas educacionais, da creche à universidade, ela ainda é vista como uma coisa um pouco menor dentro da educação. Isso acontece com todas as artes. A música, a arte gráfica, o teatro, todas as artes são vistas como ferramentas para a aprendizagem de coisas mais sérias e não são consideradas por si mesmas como coisas de extremo valor. Nesse momento, na educação brasileira, nós estamos tendo um grande problema que várias matérias da área de artes, de cultura e de educação estão sendo cortadas da grade das escolas. E a capoeira, principalmente por ser uma arte de origem negra, de origem africana, ela tende a sofrer mais do que as outras artes. É interessante notar que na capoeira nós temos um processo de aprendizagem que é prática, teoria, prática. Ou seja, nós primeiro começamos a treinar e a dar aula para depois pensarmos sobre nossas aulas, pensarmos sobre os métodos de treinamento e voltarmos a dar aula. Isso é muito diferente da universidade, que tem o princípio oposto, que é a teoria, prática, teoria. A universidade, ela tem muito a ganhar com os saberes da capoeira, porque a formação dos professores, em geral, dos professores da área de pedagogia, ela é feita, em geral, de uma forma muito eurocêntrica, baseados em conhecimentos europeus, em formas de se entender o mundo ocidentais. E a capoeira, ela traz um equilíbrio entre conhecimentos formais e informais. Quais são os conhecimentos formais? É a sala de aula. Hoje em dia tem as academias, as escolas, que são estruturadas de uma forma formal. Ao mesmo tempo, nós temos a oitiva, que é estar perto dos mestres antigos, escutar os mais velhos, escutar o seu mestre, ter a comunidade como respaldo do que você está fazendo. Na sequência, eu passo a discorrer um pouco sobre os fundamentos do método. O princípio da naturalidade, da criatividade, da cooperatividade e da historicidade. Isso você já ouviu no vídeo do SESC e você vai continuar ouvindo nas próximas semanas, vai ter alguns trabalhos específicos. Então leia no texto, anote as suas dúvidas e vamos avançar um pouquinho. O segundo texto é a capoeira como prática educativa transformadora. Por ela ser uma atividade com diversos elementos históricos, sociais e políticos envolvidos, ela acaba modificando a forma de pensar do praticante.
E é esse mesmo praticante que depois vai começar a dar aula baseado no que ele fez, no que ele viveu. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é definir a capoeira como uma arte negra, como uma arte de origem africana, como uma arte que está politicamente comprometida com uma visão de mundo que combata qualquer tipo de preconceito ou racismo. A capoeira ela não é só uma atividade física, ela é também uma atividade política, no sentido que ela empodera os indivíduos, os praticantes que participam dela, principalmente os praticantes que vêm das classes sociais oprimidas, das classes sociais que não têm os seus direitos respeitados, que são desvalorizados por causa da sua cor de pele, por causa da sua condição social. Eu utilizei como marco teórico a teoria de capital de Bourdieu. Bourdieu é um filósofo que fala do capital como não sendo somente dinheiro, mas também como sendo símbolo e cultura. Ou seja, nós teríamos alguns tipos de capital trabalhados dentro da prática da capoeira. Um deles é o capital simbólico. Isso quer dizer, o capoeirista ele se apropria destes símbolos que a capoeira tem, da luta, da resistência, da emancipação, e ele passa a valorizar muitas coisas que antes talvez não fossem valorizadas. Por exemplo, um mestre que sabe falar muito bem de capoeira, mas não domina a norma padrão do português. Esse mestre ele passa a ser valorizado. Aquela linguagem que é ridicularizada nos programas de televisão, como um Zorra Total, como uma Praça é Nossa, na capoeira ela é valorizada. Por isso que nós temos as músicas de Tamo na Escola, Aprendendo a Ler, Carta do ABC, que os mestres cantam de uma maneira muito própria, não usando o português padrão. Mas nós respeitamos, abraçamos e queremos aprender essa cultura. Então, simbolicamente, nós temos um capital na capoeira que ele faz enriquecer os conhecimentos populares, valorizar os conhecimentos populares. E um praticante que vem de uma classe popular, ele muitas vezes passa a ser valorizado por ser um capoeira. Tem centenas e centenas de professores de capoeira que saíram de classes desfavorecidas economicamente e conseguiram vencer com a capoeira, principalmente porque ganharam capital simbólico, ganharam autoestima, ganharam apropriação de símbolos e conteúdos que fazem referências positivas à sua cor de pele, ao seu tipo de cabelo, à sua história, à sua música e à sua arte. Tem um outro capital que é o capital cultural. O capital cultural é justamente o que nós aprendemos com a capoeira. É toda a riqueza dos cânticos, é toda a riqueza das histórias, é toda a riqueza dos mestres, é o que é herdado dentro da tradição oral. Esse capital cultural, ele faz o capoeirista ser um agente cultural dentro de um meio. E temos o capital econômico. O capital econômico também é importantíssimo. Hoje em dia o capoeirista consegue viver de capoeira. Tem muita gente dando aula de capoeira, vivendo de capoeira para criança, vivendo de capoeira para adulto. Tem capoeirista que vive exclusivamente de show. Tem capoeirista que vive de fabricar instrumentos. Nós temos várias fontes de renda diferentes, numa economia informal, que é a da capoeira, mas ao mesmo tempo que é riquíssima e produz muito. Nós temos centenas de pessoas que viajam de país em país, ministrando cursos, workshops, aulas, e esse dinheiro fica dentro da capoeira. Um capoeirista leva o outro e paga uma grana, depois o outro vai em outro país e tem um batizado onde ele dá um curso e ganha mais uma grana, e o dinheiro vai rolando dentro do meio da capoeira, fora os editais, fora as premiações, fora os subsídios que muitos capoeiristas têm, ou patrocínios. É claro que ainda tem um grande caminho para se trilhar, tem muitos capoeiristas passando necessidade, tem muitos mestres que não conseguem viver de capoeira, mas está muito melhor do que há 50 anos. 50 anos atrás, você não tinha quase nenhum capoeirista que conseguisse ter uma vida minimamente digna com capoeira. Hoje em dia, são milhares. A gente não sabe onde a capoeira pode chegar como ferramenta educacional. Há 50 anos atrás, ninguém levava a sério a capoeira. Capoeira era uma coisa de pessoas marginais, porque elas estavam à margem do sistema. Daqui a 50 anos,
nós não temos ideia de onde podemos chegar. Tem mais duas coisas bacanas que eu queria compartilhar. A primeira é que você que conseguiu chegar aqui na quarta semana e vai conseguir finalizar esse questionário com 100% de aprovação, vai receber uma premiação, é uma medalha, é um prêmio simbólico dizendo que você conseguiu completar essa primeira fase. Lembra um pouco a história do Mestre Bimba. Os alunos do Mestre Bimba recebiam uma medalha que um formado mais antigo tentava tirar. É simbólico, mas é de coração. A outra coisa bacana é que todos os vídeos do IBCE e do Brincadeira de Angola estão agora disponíveis para você contribuir com legendas. Você pode fazer transcrição de todos os textos. Por que a transcrição? Porque tem gente que está lendo no trem, tem gente que está lendo no ônibus, tem gente que está ouvindo em lugares em que é difícil botar um fone de ouvido. Se você puder ajudar, transcreva, ative as legendas do YouTube e transcreva qualquer um dos vídeos ou qualquer pedaço dos vídeos. Isso já vai auxiliar bastante, inclusive para pessoas que têm dificuldade de audição, por exemplo. Eles poderem acompanhar o curso lendo as legendas. A terceira parte vai ser compartilhar os textos. Neste momento, você vai pegar os textos, os dois textos que você recebeu, e você vai compartilhar na sua linha do tempo, dizendo: olha pessoal, esse aqui são os meus textos para a semana que vem. Tô lendo porque conhecimento nunca é demais. Lembra de marcar hashtag Capoeira IBCE, hashtag Brincadeira de Angola, hashtag Capoeira Educação, para que nós possamos acompanhar os seus progressos. Valeu, gente. Um abraço.